vão me ajudando aí a impulsionar essa live para que mais pessoas se beneficiem do tema de hoje, porque realmente o tema de hoje ele é bem pertinente, ele é fundamental que a gente aborde esse tema, que são os efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento contra o câncer de mama. Muitas vezes são efeitos colaterais que impactam na qualidade de vida dessas mulheres, que acabam impactando até mesmo, né, no tratamento e no prognóstico. Muitas mulheres têm o seu tratamento interrompido por conta desses efeitos colaterais. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar novamente rapidinho. Eu sou nutricionista oncológica, me especializei no Hospital Sírio-Libanês, fiz residência por 2 anos, depois fiz pós-graduação em nutrição e alimentos funcionais e hoje eu tenho como missão de vida cuidar de pessoas diagnosticadas com câncer, não só para nutrir essas pessoas através do conhecimento que eu tenho da nutrição oncológica, da nutrição funcional, mas também levando carinho, afeto, porque eu acredito que o alimento, ele não só nos nutre, mas ele faz parte de quem nós somos, da nossa identidade. Então, eu acredito que eu amo as pessoas através da comida e o fato de muitas vezes elas conseguirem voltar a se alimentar, isso para mim é muito gratificante. E claro, devolver ali o brilho nos olhos, a esperança dessas pessoas encaminhando-os à sua recuperação. Eu estava conversando essa semana. 2 pessoas já me falaram isso. Eu não sabia que existia nutricionista oncológica. Gente, vocês sabiam que existia nutricionista oncológica especializada nessa parte de oncologia? Ou para vocês também isso é novidade? Vocês achavam assim, ah não, tem nutricionista, ela trabalha com pessoas diagnosticadas com câncer, mas não necessariamente ela tem uma formação na área. Isso também é novo para vocês? Porque me surpreendeu. Né? Aqui na Baixada Santista, né, realmente é algo novo. Eu particularmente, que eu saiba, tá, até o momento, eu sou a única com título de especialista na área, né? Então, existem, claro, profissionais que trabalham com pacientes também oncológicos, mas com o título de especialista que eu saiba, somente eu. Mas eu não sabia que as pessoas não tinham essa informação. E aí, realmente, né, muitas vezes os médicos não sabem também dessa especialidade, que existe essa especialidade aqui em Santos, na Baixada, e acabam encaminhando seus pacientes lá para São Paulo. Então, eu fiquei bem curiosa em relação a isso, né? Então, queria saber se para vocês isso também é uma novidade. Gente, existe sim, tá bom? E existe e é importante e é fundamental, tá? Eu costumo dar o exemplo assim. Se você é diagnosticado com gastrite, você não vai procurar, por exemplo, um neuro, nem um ortopedista. Agora, se você é diagnosticado com câncer, você vai procurar um oncologista. Por que com profissionais multidisciplinares não é assim? Por exemplo, se você tem câncer, por que você vai procurar um nutricionista esportivo? Não faz sentido, certo? Ele se especializou para atender melhor as pessoas que buscam ali um maior desempenho na atividade física, atletas de alto rendimento, né? Então, é muito importante que você também procure um profissional especializado, tá bem? Então, vamos lá, galerinha, agora que eu me apresentei, vamos iniciar ao tema da live de hoje, que são os principais efeitos colaterais, né, que as mulheres elas sentem durante o tratamento contra o câncer de mama. Mas antes de eu começar a dar as dicas, e hoje a live ela é bem legal porque eu não somente vou para a parte da teoria, mas eu vou dar muitas dicas práticas para vocês fazerem a partir de agora, sabe? Acabou a live, vou fazer? Então vai ser uma live bem legal. Mas eu gostaria que, antes de eu começar com essas dicas, vocês falassem pra mim quais os efeitos colaterais que vocês mais sentem ou mais sentiram durante o tratamento contra o câncer de mama. Vocês podem colocar aqui pra mim, por favor, para eu saber, para eu bater com as informações que eu vou passar pra vocês? Vai ser muito interessante se coincidir, né, o que eu vou falar com o que vocês estão passando. Então coloquem aqui pra mim, por favor, o que mais incomodou vocês durante o tratamento? Quais eram os efeitos colaterais ou são os efeitos colaterais mais chatinhos que vocês tiveram que aprender a lidar? Constipação. Ah, hoje a gente vai falar sobre constipação. Legal. Legal, gente. Então, assim, eu trouxe aqui pra vocês
né? O top 6 dos efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento. Não vou abordar os 6, tá? Porque eu acho que não daria tempo. Se der tempo, eu até abordo mais alguns. Mas eu trouxe os 3 principais, que inchaço, que as mulheres mais reclamam para mim na consulta e que acabam também impactando aí diretamente o tratamento. Náuseas e vômitos, constipação e inchaço. Esses são os 3 que eu vou comentar hoje. Amanhã vai ter um em especial, uma live só para isso, gente. Olha que incrível! Amanhã não percam, porque eu vou falar sobre vontade exacerbada de doces e carboidratos simples durante o tratamento. E é para trazer chocolate amanhã para live. Gente, comprem chocolate, porque nós vamos comer chocolate juntos amanhã na live. Olha isso, gente. Nutri tá louca? Não, não tá. Mas a gente vai comer chocolate juntos amanhã, tá bom? Porque eu vou ensinar técnicas pra vocês. Mas voltando pro tema da live de hoje, então eu vou abordar esses 3, mas também nós temos outros efeitos colaterais, né, que eu classifiquei como os top 6, que além do inchaço, constipação e náusea, nós temos também essa vontade exacerbada por doces, mucosite, que são aquelas feridas na boca, alteração de paladar, então muitas mulheres referem perder a sensibilidade para os sabores, ou outras referem sentir o sabor muito exacerbado de alguns alimentos, e também a diarreia pode acontecer, distensão abdominal, gases, né? Mas hoje eu vou abordar sobre esses 3. E por que isso é tão importante da gente estar discutindo, né, gente? Porque assim, alguns efeitos colaterais eles vão causar um desconforto gigantesco e impactar na qualidade de vida de vocês. Além disso, se impacta na qualidade de vida e no bem-estar, pode impactar no tratamento. É comum, infelizmente, que o oncologista tenha que suspender a quimioterapia devido a algum efeito colateral grave. Então, uma paciente com diarreia grave não pode continuar utilizando aquela quimioterapia e essa droga tem que ser suspensa por um tempo ou até mesmo mudar o protocolo, né? Agora, isso, né, tem impacto direto no prognóstico, no desfecho do tratamento. Agora, tem alguns efeitos colaterais que eles são subestimados. Por exemplo, constipação, alteração de paladar, inchaço. Às vezes, vocês, né, e essas mulheres sentem esses sintomas, estão tendo esses efeitos colaterais e não procuram ajuda, não relatam para um oncologista ou até mesmo não procuram um nutricionista especializado, pois subestimam a constipação, né, dá para levar. E não é bem assim, gente. Primeiro ponto é entender o porquê do efeito colateral. Se realmente tem a ver com o tratamento oncológico, com a quimioterapia, por exemplo, com a radioterapia, ou se na verdade é algum medicamento associado ao tratamento que o médico ele vai ter que trocar, né? Por exemplo, antibiótico, né? Então, muitas vezes o antibiótico ele pode causar desconfortos tão sérios como uma quimioterapia, né? Por exemplo, se é uma obstrução, né? Então, às vezes, a pessoa tá constipada e acha que isso é normal, mas não é. Pode ser um efeito colateral da quimioterapia, como pode ser uma barreira física por conta de um crescimento tumoral. Então, assim, isso precisa ser analisado até para entender qual é a causa do problema, tá, gente? Então, isso é muito sério. Não subestime nenhum efeito colateral. Tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês agora o porquê que alguns efeitos colaterais acontecem. Quem é meu paciente sabe que sempre quando eu dou uma orientação, eu costumo explicar, às vezes até desenhar, literalmente, pegar um papel e uma caneta para desenhar o porquê que aquilo é importante, ou o que está acontecendo dentro do corpo daquela pessoa e o porquê ali da minha orientação. Porque eu tenho, né, para mim, isso é algo pessoal meu, eu creio que quando a gente, ser humano, né, quando a gente entende o que está acontecendo com a gente e a gente entende o porquê que a gente tem que tomar determinada atitude, comer determinado alimento, tomar determinado suplemento, se a gente entende a real causa, a nossa fidelização àquela prescrição, ela é maior. A gente tende a levar mais a sério quando a gente entende o motivo do qual a gente está tendo que fazer determinada
tomar determinada atitude. Então eu sempre gosto de explicar muito bonitinho para os meus pacientes e não simplesmente prescrever, sabe, mandar aquela nutrimandona, não, porque eles acabam aceitando melhor as orientações e aplicando melhor as orientações no dia a dia. Então eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Eu vou falar de efeitos colaterais, eu vou falar de algumas dicas práticas para vocês terem no dia a dia de vocês, mas primeiro eu gostaria que vocês entendessem o porquê que vocês sentem tudo isso, né? Pelo menos a grande parte das razões, tá, gente? Podem ter aí outros motivos também, como eu disse, cada caso é um caso, é necessário avaliar aí o que está acontecendo, né, individualmente com cada um, mas de maneira geral eu queria explicar um pouco como agem os tratamentos mais comuns e o porquê dos efeitos colaterais. Então a quimioterapia, por exemplo, ela é uma substância química que ela vai agir no mecanismo de proliferação celular, ou seja, ela vai agir interrompendo algum estágio do ciclo de desenvolvimento da célula. Então ela vai interferir no ciclo de proliferação, multiplicação celular. As nossas células constantemente se renovam, tá? Tem um início, meio e fim de vida. E para isso, para se renovar, para reparação de tecido, né? Ela precisa se multiplicar. Então aqui isso acontece também com as células tumorais, né? O câncer é o crescimento desordenado de células tumorais, né? Um crescimento rápido e desordenado de células anormais, tá? Então a quimioterapia é uma substância química que vai agir nesse mecanismo de proliferação. Só que a quimioterapia, ela não somente vai agir nas células doentes, as células cancerígenas, como também ela vai agir nas células sadias. Ela pode acabar influenciando sim também nessas células sadias, por isso dos efeitos colaterais. Porque quando a gente pensa que o tumor ele é uma célula de proliferação rápida, como eu comentei, quais são as outras células de proliferação rápida dentro do nosso organismo? Por exemplo, as células do trato gastrointestinal, estômago, intestino, náusea, vômito, diarreia, entenderam? Então elas podem sim acabar atacando essas células também. Além disso, nós temos o tratamento radioterápico, né? A radioterapia, ela já é um tratamento mais localizado, né? A partir de uma radiação ionizada, para destruir as células tumorais. Contudo, essa radiação, ela também pode acabar pegando ali, né, irradiando as células vizinhas, que são sadias. E aí os efeitos colaterais são mais concentrados, não são mais generalizados, como da quimioterapia, que às vezes você está tomando uma quimio por conta de um tumor de face, mas você está tendo diarreia. A radioterapia, ela tem um efeito colateral também mais localizado, então, por exemplo, uma radioterapia nesta região por conta de um tumor de mama, ela pode acabar afetando o estômago, que é um órgão que está perto desta região, então pode gerar ali um refluxo, uma azia, uma digestão mais lentificada, né, náuseas também, por conta disso, tá? Além disso, essa particularidade da radioterapia é legal de passar para vocês, que a radioterapia ela é acumulativa, ou seja, o médico ele vai prescrever quantas sessões de rádio você vai ter que fazer, porque no total você vai ter que tomar X de radiação, certo? Então ele vai fracionar isso por sessões de radioterapia. No início pode ser que você não sinta muita coisa, mas do meio para o final, aí sim que os efeitos colaterais aparecem, porque você tá o quê? Acumulando essa radiação, tá? Então os efeitos colaterais da radioterapia normalmente aparecem do meio para o final. E também tem um efeito tardio da radioterapia, que pode aparecer ou que pode continuar, né, a existir mesmo depois de meses de tratamento. Então tem aquela mulher que já terminou o tratamento há 6 meses e ainda está tendo sintomas devido à radioterapia, porque ainda a radiação continua se manifestando dentro do organismo, tá? E aí, claro, nós temos as demais causas, né? Então nós
Uma diarreia, ela pode acontecer por conta de um desequilíbrio hidroeletrolítico, o intestino obstruído, como eu comentei, por conta de uma constipação, uso contínuo de antibióticos pode gerar uma diarreia, drogas associadas para minimizar alguns efeitos colaterais, como por exemplo dor, uso de opioide, que são remédios para controle de dor, podem causar constipação, né? Infecções também no meio do caminho podem acabar intensificando algum efeito colateral, tá bom, gente? Então eu fiz isso para dar uma pincelada para que vocês pudessem entender o porquê desses efeitos colaterais, né? Então qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar aqui para mim também, que na medida do possível eu vou respondendo, senão eu respondo lá no final da live, tá bom? Mas agora que eu pincelei isso para vocês, né? Aí agora eu vou começar a entrar nos efeitos colaterais mais comuns que eu comentei aqui, que eu vou dar algumas dicas, tá? Então, vou iniciar pela náusea e por possíveis episódios de vômito, tá bom? A náusea é um dos efeitos mais comuns, isso independente do câncer, tá? Independente da droga, é um dos efeitos mais comuns, mais prevalentes, mais chatinhos, que mais incomodam, que atrapalham a ingestão alimentar, qualidade de vida, bem-estar. Muitas vezes os pacientes passam a desenvolver depressão, episódios de ansiedade por conta dos efeitos colaterais da náusea e de vômito, né? Então realmente é um efeito colateral sério, que pode até mesmo desidratar e ocasionar outros efeitos colaterais por conta deste efeito colateral, né? Então realmente é algo que é necessário se prestar atenção. E o mais interessante de estar comentando com vocês é que não necessariamente a pessoa ela vai manifestar esse efeito colateral, por exemplo, a náusea, no dia da infusão da químio. Normalmente, a náusea aparece 2 dias depois, 1 dia depois, e fica por mais 5 dias. Eu costumo dizer para os meus pacientes que os 5 primeiros dias são os piores. Então, normalmente, se você toma, a químio, se você faz a infusão da químio na segunda, sábado você já vai estar melhor, né? Então, tem essa janela para o aparecimento desse efeito colateral, tá? A sessão de radioterapia também, apesar que náuseas, né? Para quem faz radioterapia não é tão comum, tá? A Sônia comentou, sim, tenho náuseas, tomo Vonal e Dramin. É bem comum, né, Sônia, infelizmente. E aí agora eu vou trazer então algumas dicas para vocês, né, pensando na náusea. Então, o primeiro ponto, a primeira dica que eu gostaria de dar, e aí até entra dentre os mitos da alimentação e câncer, que é o consumo de frutas cítricas, limão, laranja, morango. Por que mito, tá? Porque não sei da onde que tiraram isso, que pacientes em uso de quimioterapia não podem consumir fruta cítrica. Infelizmente, tem algumas pessoas que chegam para mim com essa informação e eu não sei da onde essas pessoas tiram, infelizmente. É um dos mitos, realmente, que acaba impactando negativamente na ingestão alimentar. Por quê? Primeiro, que normalmente quando as pessoas estão nauseadas, naturalmente elas preferem alimentos mais frescos e mais azedos, né? E aí, se eu restringo ainda mais o tipo de alimento que ela está comendo, ou seja, eu tiro esses alimentos, eu acabo impactando também na ingestão alimentar, né? Dificultando que essa pessoa se alimente. Gente, alimentos cítricos só devem ser evitados em casos específicos, por exemplo, mucosite e gastrite, ou refluxo ácido ainda. A gente precisa ver qual é o tipo do refluxo, tá? Então, assim, pode consumir limão, laranja, morango, maracujá, não tem problema, tá bom? Então, as frutas cítricas, elas realmente contribuem para minimizar o sintoma de náusea. E é interessante porque a partir das frutas cítricas, você pode fazer picolé, gelinho, né? Chup-chup, gelinho refrescante. Então, é bem interessante porque você une o azedo com o gelado. E isso é maravilhoso para minimizar as náuseas. A Sônia comentou, eu chupo laranja para amenizar as náuseas. Exatamente, Sônia. Então, os alimentos cítricos, eles contribuem bastante, tá? E aí você pode fazer diversas preparações utilizando esses alimentos. Além disso,
né? Você fracionar melhor as suas refeições ao longo do dia pode contribuir. Você, normalmente, quando as pessoas estão nauseadas, elas não conseguem comer em grandes quantidades, né? Então, você divide essa porção em mais vezes ao longo do dia. Então, por exemplo, o seu café da manhã você divide em 2, o seu almoço você divide em 2 períodos. Então, você fraciona, come em menor porção, só que mais vezes ao dia. Isso também costuma ajudar. Tá? Alimentos refrescantes, como eu comentei, caem melhor. Então, não somente pensando em sucos, picolés, gelinhos, chup-chup, mas até mesmo pensando em saladas. Então, você faz aquelas saladas bem completas, né? Utilizando não só legumes, verduras, mas coloca um carboidrato de qualidade nessa salada, coloca uma proteína, né? Coloca ali uma fonte de fibra. Então, realmente, você torna ali uma salada, uma refeição completa, tá? Isso pode ser interessante. Sopas geladas também podem cair bem nesse momento. Então, são algumas estratégias que vocês podem estar utilizando para minimizar as náuseas. Além disso, as preparações com odores muito fortes podem contribuir para a piora desse sintoma. Então, o ideal, primeiro, abre todas as janelas da sua casa. Se você tiver alguém que possa cozinhar por você, seria melhor, tá? Mas se você não tiver, deixa a casa bem arejada, liga o ventilador, abre as janelas pro cheiro, né? Não ficar concentrado e conseguir ali ter uma circulação melhor de ar, tá? Além disso, se você puder, na hora de se servir, não deixar a panela tampada, então você deixa a panela sem tampa, por quê? Porque quando você tampa a panela, você concentra ali todo o aroma da comida, o vapor. Quando você destampa, vem aquele aroma bem no seu rosto, né? Então isso pode acabar piorando os sintomas de náusea. Além disso, evita cozinhar alimentos com aromas muito marcantes, como por exemplo, peixe, né? Então, realmente é preferível ou que alguém cozinhe para você ou que você evite de estar cozinhando esses alimentos. Se alguém puder servir também, te servir, né? Fazer o seu prato também seria interessante. Evita alimentos muito quentes, porque alimentos muito quentes têm um odor mais forte, né? Então, ali uma comida um pouco mais, numa temperatura um pouquinho mais morna, né? Seria interessante. Além disso, algumas ervas e especiarias podem contribuir bastante para minimizar esses sintomas, como é o caso do gengibre, do hortelã e alecrim. Então, você pode estar utilizando esses alimentos tanto para fazer suco, né? Então, por exemplo, você pode fazer um suco verde, você pode estar utilizando para fazer chás. Então, chá de hortelã, chá de gengibre. Gente, gengibre é um maravilhoso antiemético, tá? O que é antiemético? Ele previne os sintomas de náusea e de vômito. Então, é muito interessante você estar utilizando o gengibre em diferentes preparações. Colocar em sopa, em salada, como tempero, botar num suco, fazer um chá, tá? Se você não gosta do gengibre, enfim, se você tem alguma particularidade em relação ao gengibre, dá até hoje para comprar gengibre em pó, ou mandar manipular gengibre, né? Isola a substância ali que vai ter essa ação antiemética e você pode estar consumindo na forma de cápsulas, né? Um nutricionista especializado vai poder te orientar melhor. Então, assim, o gengibre é maravilhoso. E o alecrim, que poucas pessoas conhecem esse benefício do alecrim, mas ele é um excelente digestivo, né? Então, ele ajuda também na digestão, na melhora ali dos sintomas de náusea, ou, né, a digestão que está um pouco mais lentificada. O hortelã também é muito bom para gases, quem está com distensão abdominal. Então, tem uma receitinha que eu vou passar aqui para vocês. Então, olha, peguem papel e caneta agora. Vai lá! Vai que eu vou dar aqui alguns segundinhos para vocês pegarem e anotarem essa receita, que vai ser bem legal. Sônia, você que comentou aí que tá com náusea, já anota essa receita, hein? Vamos lá, gente, ó, pegaram papel e caneta? Beleza, então anotem aí. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um chá com casca de abacaxi e gengibre. Então, vocês vão pegar a casca do abacaxi, pedacinhos de gengibre e vão ferver por 5 minutinhos. Ferveu, desligou o fogo, vocês vão colocar folhinhas de hortelã e abafar por mais 5 minutos.
vão colocar em forminhas de gelo, ou se vocês tiverem forminha de picolé caseiro, vão colocar esse chazinho, essa água, e vão congelar. E aí, antes das refeições principais, vocês vão chupar um gelinho ou um picolé, e ao longo do dia para minimizar a náusea. Gente, ajuda pra caramba. Então, anotaram essa receita? Depois, se vocês fizerem, mandem foto pra mim, me marquem aqui no Instagram, que eu vou adorar saber que vocês fizeram e que deu certo e que eu ajudei vocês, tá bom? Então, pensando na náusea, são essas as dicas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente a isso, também pode mandar, que no fim da live eu esclareço as dúvidas de vocês, tá bom?